Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu vim trazer o fechamento das leituras de novembro aqui pro canal. Gente, novembro, a ressaca literária me pegou. Na verdade, se vocês assistiram o fechamento de outubro, vocês sabem que ela começou a me pegar lá pelo final de outubro. Em outubro eu li que nem uma louca, eu li 9 livros e o último livro que eu peguei no mês não estava acontecendo. Sei lá, eu devo ter lido 9 livros em 20 dias e ter ficado com esse outro nos últimos 10 e ainda por cima no começo de novembro. Pois é, e foi o Antes de Nascer o Mundo, do Mia Couto. Eu falo que eu gosto muito de Mia Couto, mas eu só tinha lido Terra Sonâmbula, e eu realmente gostei muito. E muita gente me falava que Terra Sonâmbula era confuso, eu morria de medo de ler e de não entender, mas eu adorei. E eu gosto muito da ideia da literatura do Mia Couto, eu adoro a questão de que ele cria vocabulário, de que ele cria novas palavras, eu acho a narrativa dele muito gostosinha. Mas eu acho que eu fui com muita sede ao pote, assim. Eu peguei o Antes de Nascer o Mundo já bastante tempo depois que eu li o Terra Sonâmbula. E eu peguei, assim, tendo certeza de que eu ia amar. Talvez a expectativa seja mesmo a mãe da merda. Ou só foi ressaca, ou só meu santo não bateu muito, talvez foi um momento. Sei lá, eu não gostei muito desse livro, tanto que eu demorei um século pra ler. Aqui a gente tem a história de um menino, né, ele que tá narrando pra gente. Ele tem um irmão mais velho e o seu pai, e a mãe deles morreu. A gente não sabe direito em que circunstâncias, e daí o pai se revoltou contra o mundo, assim, e daí levou os dois meninos e mais dois amigos, por assim dizer, e uma cabra. É uma cabra? Acho que é uma cabra. Deixa eu descobrir. Uma jumenta. Ele leva esses dois amigos, essa jumenta, junto pra um lugar assim que é entre o nada e o lugar nenhum. Ele fala que o mundo acabou e que eles vão ter que morar lá. Fica muito longe de tudo, é como se fosse um monte de terra, assim. E eles começam então a viver ali. E esse cara, ele se torna super misógino. Então ele fala que não existem mulheres, que as mulheres são horríveis e que o mundo acabou e que, portanto, não existem mais mulheres pra criar mais vida. Enfim, tirando ali, é claro, a jumenta Jezebela, que é o grande amor de sua vida e que serve pra ele satisfazer suas necessidades sexuais. Enfim. E a gente tem, então, esses personagens vivendo nessa situação e os questionamentos dos meninos, né, que são crianças, foram levados pra lá crianças e que estão tentando entender o que é que eles fazem ali, o que é o mundo além daquilo e por que que eles estão presos ali, né, enfiados ali naquela situação. Enfim, é basicamente isso o livro. É claro que aqui tem crítica, é claro que tem a poesia do Mia Couto. Essa questão da mulher é muito bonita e trabalhado de um jeito muito legal aqui. Tem um trecho em que ele fala sobre o parto, sobre o nascer da vida, que é realmente muito bonito. A primeira frase desse livro, se eu não me engano, é o menino falando que a primeira mulher que ele conheceu, ele já tinha 11 anos, né? Que é quando uma forasteira chega ali naquela terra de ninguém e os meninos, então, são apresentados pra ela. É a primeira mulher que eles veem. Eles ficam, é claro, embasbacados. Mas, enfim, é um livro que, na minha opinião, não tem muita ação e um desenvolvimento também que não foi muito o que eu esperava, nem... Enfim, gente, tem hora que o santo não bate mesmo e é isso aí. Depois que eu terminei o livro do Mia Couto, eu continuei de ressaca literária. Eu peguei Acre, da Lucrécia Zapp, que é uma brasileira contemporânea, que vocês sabem que eu adoro conhecer, e que a minha amiga Luísa me deu de presente de aniversário em abril. E esse livro é muito bom, ele é bastante interessante, a narrativa é muito sólida, mas eu também demorei muito tempo pra ler. Esse livro é escrito por uma mulher, mas é narrado por um personagem homem. E eu já falei que eu costumo ter um pouco de problema com isso, que eu tenho dificuldade de comprar a ideia. Eu sempre acho que não tá colando muito, mas aqui colou de primeira. O Marcelo é muito real pra mim e a narrativa dele é muito bem construída. Aqui a gente tem uma espécie de Dom Casmurro contemporâneo, porque a gente tem esse personagem ali que tá casado há um tempão e se vê ameaçado com a chegada do Nelson, o ex-namorado da sua mulher, ali no mesmo prédio em que eles moram. E aqui a autora vai ambientar a história em São Paulo e em Santos, porque o Marcelo, a esposa dele, e o Nelson, que é o ex-namorado dela, eles conviveram na sua juventude em Santos. Só que atualmente eles moram em São Paulo. E como na narrativa do autor ele vai intercalando, né, o presente que ele tá vivendo agora com o passado de quando eles eram jovens, de quando ele conheceu a moça,
Gente, o nome dele não é Marcelo, é Oscar. Marcela é o nome da mulher. Olha como eu sou louca, gente. Eu falei Marcelo o tempo inteiro, né? É Oscar. Enfim, ele vai contando dessa época, então, que eles se conheceram lá em Santos, e vai intercalando e vai alimentando o tempo todo essa pira dele de que ela tá tendo um caso com o Nelson de novo. E, enfim, né, é uma coisa bastante Dom Casmurro, como eu citei, porque ele vai pirando sem ter prova nenhuma de que ela tá se envolvendo com ele. Se ela tá ou não, vocês vão ter que descobrir lendo o livro. Depois que eu terminei Acre, eu peguei mais um livro que sugou a minha alma, e que foi Frankenstein. Eu tenho certeza que esse livro é bom, mas não rolou comigo, assim. Eu não gostei muito da escrita da autora, eu achei que ela é meio enrolada, meio maçante. E, gente, ok, né? O livro foi escrito em 1818, as coisas funcionavam num ritmo diferente, né? Eu tenho a sensação de que esses livros, e qualquer peça de arte, assim, até peças de teatro escritas muito antigamente, elas necessitam de um tempo que a gente não tá muito disposto a dar hoje em dia. Então eu achei que é um livro lento, um livro com pouco desenvolvimento. Eu acho que a autora, na minha opinião, quem vê, tô criticando Mary Shelley aqui, mas eu vejo um problema de ritmo nesse livro, que é uma enrolação, uma enrolação, uma enrolação, uma enrolação, e de repente as coisas acontecem em 5 minutos, e daí mais enrolação, daí um mundo de coisas acontece em outros 5 minutos, sabe assim? Eu gostaria que o livro tivesse sido um pouco mais fluido e que as coisas tivessem acontecido de uma forma mais ritmada e não nesses altos e baixos, mas enfim, é uma história boa, cheia de reflexões também e de crítica social. Eu tenho a impressão de que eu ia ter um pouco mais de ciência aqui. Eu não sei porque eu imaginava que uma grande parte de Frankenstein seria ali o médico dentro da sala pensando e construindo esse monstro. Mas não, a gente começa a história, na verdade, quem tá narrando a história oficialmente não é ele, né, não é o Victor Frankenstein, é um amigo que ele conheceu e que o resgatou ali numa viagem de barco, e ele tá mandando cartas pra irmã, e dentro dessas cartas ele resolve então contar a história que o Victor Frankenstein estava contando pra ele. E quando o Victor começa a contar, ele conta um pouquinho de sua vida até ir pra faculdade, e daí fala que ele tinha uma ideia de fazer algo grandioso, e que pra ele esse algo grandioso foi conseguir colocar vida em algo morto, inanimado, enfim. E daí então, do dia pra noite, ele cria a criatura. E, tipo, a gente não tem ali aquela questão do laboratório de ficar ali, dele pensando e martelando. Ele tinha essa ideia, de repente ele fez, a criatura tá pronta, e no momento em que ela cria vida, ela já se torna um pesadelo na vida do Frankenstein, porque ela o assombra, ela é assustadora, a criatura tem uns 2 metros de altura e ela é muito feia. Enfim, ela foge aí pelo mundo, o Frankenstein abomina essa criatura que ele criou, e na verdade ele tá contando essa história pro nosso narrador com esse intuito, né? Porque o nosso narrador também queria fazer coisas grandiosas, não necessariamente iguais, mas algo muito grandioso. E daí o Frankenstein fala pra ele que é melhor não mexer com isso, porque essa ideia não dá em boa coisa. E aí ele vai contar toda a história dele com a criatura e de como isso acabou com a vida dele. Não vou falar muito mais, porque vai sair vídeo só sobre ele e a gente discute lá, mas enfim, já falei minhas impressões sobre ele enquanto literatura, mas enquanto ideia, enquanto texto, enquanto motivação, ele é sim muito importante. Depois que eu terminei Frankenstein, eu peguei então Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. Esse livro eu ganhei de presente de uma inscrita aqui no canal, a Carla. A Carla é um amor e ela é uma pessoa muito evoluída, porque ela gosta muito de ler, mas ela não acumula livros, então ela gosta de ler e de passar pra frente. Esse é o 3º livro que ela gentilmente me oferece, e é o primeiro que eu leio, né? Os outros 2 ainda estão na minha pilha de não lidos, não porque eu não tenho interesse, porque eu tenho muito, mas é porque, né, acontecem coisas e a ordem dos fatores vai se alterando, e eu queria muito, muito ler esse livro, porque eu achei o título dele incrível, e eu nunca tinha lido nada da Maya Angelou. Eu me apaixonei, gente, que narrativa, que escrita. Esse livro é autobiográfico, e aqui a gente vai ficar sabendo sobre uma fase dela ali, principalmente entre a infância e o começo da adolescência. A vida dela não é nada fácil, ela sofre muito machismo, muito racismo, abuso, e ela narra isso de um jeito pra gente que, assim, a gente leva um soco atrás da outro pelo conteúdo do que ela tá narrando. Mas a narrativa é tão leve, é tão incrível. Quando ela narra esses momentos dela criança, parece que ela tá ali de volta, que ela tá conseguindo pensar como criança, porque ela consegue expor pra gente exatamente o que ela, aos 8 anos, estava pensando. É um livro muito forte,
mais gostoso de ler, porque a narrativa é muito leve e, enfim, você realmente entra na história. A Maya Angelou realmente sabe contar uma história, mesmo que essa história seja dela e mesmo que essa história seja pesadíssima. Com certeza é um livro que eu recomendo demais. Eu sempre tô recomendando aqui várias autoras negras, né? Principalmente agora em novembro, que foi o mês da consciência negra. Vou colocar aqui embaixo, inclusive, um link de uma lista de 10 livros de autoras negras que eu e minha amiga Karina fizemos pro site Valkyrias. E eu acho que as autoras negras que escrevem de uma forma política tem muito a ensinar pra gente, e esse livro é mais um desses. Aqui o título, Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, é a síntese do que a Maya quer passar no livro, que é, ela quer falar sobre liberdade, ela quer falar sobre tudo o que ela percebeu que uma mulher negra não teria e que ela teria que galgar. E o pássaro canta na gaiola porque ele tá desesperado, porque ele quer sair dali. Então, o pássaro cantando na gaiola é um grito de liberdade, que é o grito que a Maya dá na sua vida, é o grito que ela quer deixar transparecer aqui nesse livro maravilhoso, que ganhou 5 estrelas da minha pessoa. E então é isso, gente. Eu acabei esse livro e eu ainda não comecei outro, então esse mês fechou redondinho, com poucos livros, porque a ressaca realmente pegou, mas agora parece que tá voltando a andar, e aí a gente vê o que vai acontecer no último mês do ano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se vocês já leram alguns desses livros ou têm interesse em ler alguns, comentem aqui embaixo pra gente trocar ideia. Um beijo e até a próxima. Tchau!